Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos ver então a continuação do vídeo anterior, onde eu prometi falar sobre a instalação de novos discos no sistema Linux, o passeamento de discos com a ferramenta CFDisk, a formatação usando o MKFS e a montagem das partições tanto manual quanto com o uso do arquivo fstab. Vamos lá então, dando uma olhadinha? Muito bem, pessoal. Então estou aqui no gerenciador do VirtualBox. Né? Vocês podem reparar que tem algumas máquinas aí. E aqui eu vou selecionar a máquina que eu quero adicionar novos discos aqui. No caso, eu vou manipular a máquina virtual. No caso, né, quem tem a máquina física pode estar adicionando um novo disco físico. Eu aqui vou fazer a adição de novo disco virtual. Tá? Vou vir aqui em Settings ou Configurações. Vou vir aqui na parte de Storage. Aqui no controlador SATA, né, o controlador SATA é o controlador que detém aqui os HDs, né, o disco do sistema. A gente tem dois íconezinhos, um aqui você vai adicionar drive ótico e outro vai adicionar um hard disk, um disco rígido. Então vou clicar aqui, vou adicionar mais um. Ele vai pedir para selecionar o diretório onde eu vou armazenar isso. Eu vou armazenar no diretório onde eu tenho espaço aqui. Mas é melhor, eu vou criar um disco novo, né? Porque adicionar você vai adicionar um disco já existente. Vou criar um disco novo aqui, do tipo VDI, tá? Dá um next aqui. Dinamicamente locado, a diferença entre esses dois aqui é que de tamanho fixo, ele cria um arquivo efetivamente desse tamanho aqui no teu disco rígido físico, né? No caso eu estou falando aqui da máquina virtual, e dinamicamente locado ele vai criar apenas o espaço necessário para poder armazenar os arquivos, tá? Vou criar dinamicamente locado, next. Deixa eu verificar aqui o diretório. Tá, eu vou modificar aqui o diretório onde vai ser armazenado esse arquivo, né? Vou gravar aqui. Deixa eu conferir. Esse diretório garanto que tem espaço. Vou criar um disco então de 20 GB. Vou botar aqui 20 aqui logo, que aí fica redondinho, tá? 20 GB, create. Muito bem. Então, eu vou atachar esse disco à máquina virtual, tá? Eu vou escolher esse disco aqui e vou atachá-lo então a essa máquina virtual aí. Choose. Então, ok, eu tenho dois discos aqui. Vou dar ok e vou inicializar a máquina, que aí a gente vai ver depois da ferramenta CFDisk que teremos então dois discos virtuais aí. Um já tem o sistema e outro a gente vai manipular, tá bom? Ok, vou iniciar a máquina aqui. Deixa eu aqui essas mensagens aqui. Bacana, vou logar aqui então no sistema. Legal. Então vou abrir o terminal aqui. E aí eu vou mostrar para vocês a ferramenta CFDisk. Essa ferramenta CFDisk ela vai mostrar para a gente o detalhe do disco que está instalado na nossa máquina. Lembrando aqui o seguinte, pessoal, que nós temos aquela nomenclatura, como eu falei no vídeo de instalação do Linux, né? A gente tem a nomenclatura dos discos Linux. Por exemplo, né? Eu vou escrever aqui no terminal. Todos os dispositivos, todos os devices que a gente chama no Linux, eles ficam armazenados no diretório /dev, tá? Ficam aqui dentro.
quando eu estou falando do primeiro disco do sistema, hoje em dia a gente utiliza discos SATA, né, como a gente viu aí, controladora SATA, então ele vai estar trabalhando com drive SATA no caso. Então a gente sempre vai ter esse início aqui do dispositivo, SD, tá? Se for um único disco no sistema, se eu só tenho um disco no sistema, ele vai adotar essa nomenclatura, SDA, tá bom? Bom, se for do primeiro disco, a gente pode ter várias partições, tá? Falando do tipo de particionamento MBR, onde a gente pode ter até 4 partições primárias e até 127 partições estendidas, né? Então, vamos pensar aqui, né? De 4 partições aí, para ficar mais fácil. Então, se eu tenho o primeiro disco, que é o SDA, eu tenho a primeira partição, como é que ele vai ficar? /dev /SDA1, tá bom? A segunda partição do primeiro disco ficaria /dev SDA, porque é o primeiro disco, segunda partição SDA2. A terceira partição desse primeiro disco ficaria como SDA3, tá bom? Por exemplo, eu botei um outro disco no sistema, beleza. A gente pode ter então ou o disco SDA, que é o primeiro disco, ou o disco SDB, que é o segundo disco, tá? É o nosso caso aqui, a gente tem 2 discos no sistema, tanto o primeiro, que eu já tenho no sistema, quanto o segundo que eu criei agora, tá? Então esse segundo vai ficar com o nome de SDB, tá? Para a primeira partição que eu criar no sistema, ele vai ficar com a nomenclatura /dev /SDB1. A segunda partição SDB2 e a terceira partição SDB3, tá? E assim sucessivamente. A letra vai identificar o disco e o número do finalzinho 1, 2, 3, 4, 15, a partição. Combinado? Então, por exemplo, se eu usar a ferramenta cfdisk no disco SDA, quer dizer que eu estou tentando verificar as partições do meu primeiro disco, que é o disco do sistema, tá bom? Então vou verificar aqui só para a gente não deixar dúvida aí, tá? Sudo, o uso da ferramenta é assim, sudo cfdisk /dev /SDA, tá? Então estou manipulando meu primeiro disco que já tem partição criada, já está com configurações armazenadas, tudo. O disco que eu adicionei ainda agora é o SDB, tá? Que a gente vai criar as partições 1, 2, 3 e 4, né? E se for necessário aí para sua configuração posteriormente, você pode criar 5, 6, 7 até o número que for, tá bom? SDA, botar o senha do usuário Paulo. Legal. Então esse disco aqui, pessoal, ele tem o tamanho aqui, né, identificado na leitura mais facilitada, abreviada, 22 GB o total dele, tá? Sendo que, lembra que eu falei de partições, né? /dev /SDA1, né? O tipo da partição é a partição swap, né? Linux swap, partição de troca para memória virtual, né? Ela tem 1.9 GB, como vocês podem ver aqui, tá bom? E o restante eu coloquei na partição /dev /SDA2, tá? Tem aqui o setor de início e setor de final, o tamanho dele, e o tamanho dele em GB aqui, 20,1 GB, tá? O tipo da partição Linux, tá bom? O tipo da partição, na verdade, ele vai determinar qual sistema operacional você vai poder utilizar essa partição. Por exemplo, partições do tipo FAT32 são possíveis de ser utilizáveis, né, vamos dizer assim, em qualquer dos sistemas operacionais modernos aí, tá? Tanto o Linux, quanto o Windows, quanto Mac OS X são capazes de ler FAT32, tá? No Mac OS X não é nativo, tem que instalar uma biblioteca lá para ele poder ler, mas funciona numa boa, tá? Tipo de partição ITFS é nativa do Windows hoje em dia, das versões mais novas, né? Ela também é lida pelo Linux, tá? E no Mac OS X também precisa de extensão, tá bom? O tipo de particionamento, por exemplo, ST2, ST3, ST4, que são exclusivos do Linux aí, não é possível ser lido pelo Windows, mas é possível ser lido pelo Mac OS X, tá? Então você tem uma série aí de variantes aí que você pode modificar para prover acesso para um sistema operacional ou outro, tá? No nosso caso aqui a gente tem o Linux, tá? É uma partição do tipo Linux e foi formatado aqui com o tipo ST4, né? A gente pode ver aqui, ó,
File System, né, é XT4, tá? A partição do tipo Linux foi formatada com XT4, tá? Então eu vou sair aqui, tá? E agora eu vou manipular o disco, então, SDB, que é o disco que eu criei agora. É o segundo disco, né, que eu inseri agora no nosso sistema, tá bom? Sudo cfdisk /dev/sdb. Eu vou manipular o segundo disco agora, vou particionar ele em 4 partições, tá? SDA1, perdão, SDB1, SDB2, SDB3, SDB4, tá bom? Vamos lá. O tipo de label, né, o tipo de etiqueta, eu quero particionar esse sistema como? Do tipo GPT. O tipo GPT é um tipo de particionamento já mais novo, né, mais atualizado, né? Então a gente vai utilizar o tipo de partição DOS, né, que é o tipo de partição mais antigo que permite nesse cenário, né, a gente chama de MBR, né, Master Boot Record. Só que essa partição MBR ela permite até 4 partições primárias, ou se você permitir que tenha pelo menos uma partição estendida, né? Por exemplo, 3 primárias e uma estendida, né? Você pode ter no máximo 4 ali. Aí você pode ter subpartições estendidas, que a gente chama de partições lógicas. Você pode até ter mais de 100 partições lógicas, se não me engano o número é 127 partições lógicas aí, tá? Então vamos escolher o tipo do label aqui DOS, né? Tipo do particionamento MBR. Tá? E a gente tem o tamanho do disco ali, 20 GB. Então eu vou selecionar aqui nova partição. Tamanho da partição, eu vou botar aqui 5 GB, tá bom? 5 GB para poder criar a primeira partição. Do tipo primário estendido, né? Como eu falei ali, né? Eu vou criar 4 partições primárias aí, só para facilitar a nossa aulinha aqui, tá? 4 partições primárias. Então, particionando o disco, eu permito que ele seja formatado e eu posso gravar os arquivos em cima, tá bom? Então, tipo primário, tá? Só que eu tenho que definir o tipo dessa partição. Eu vou definir aqui o tipo dessa partição, que já vem como padrão, você pode reparar aqui Linux, né? No finalzinho que está marcado como Linux. Essa partição eu vou mudar o tipo dela. Eu vou botar o tipo dela como FAT32, tá? Para quê? Se essa partição eventualmente for enxergada pelo Windows ou pelo Mac OS X, eu já permito que os arquivos que estão armazenados ali dentro eles possam ser vistos, tá? Então clicar aqui em tipo e vou modificar o tipo aqui, ó. Vou subir aqui, né, na tabelinha e vou selecionar aqui, ó, aqui a gente tem dois tipos, o tipo B, FAT32 Windows 95 ou FAT32 com LBA. O LBA, o Logical Block Addressing, ele permitia naquela época ali partições de até 32 GB, né? Então eu vou selecionar qual partição é 5 GB só, então vou selecionar aqui essa opção aqui que vai nos atender bem aí, tá bom? Então esse aqui vai ser FAT32. Agora eu vou criar mais uma partição de 5 GB e vou botar como NTFS, tá? O tipo dela. Nova, tamanho 5G, né? 5 GB. Não é o tipo de comunicação de dados aí para o celular, né, gente? É 5G de 5 GB, tá? Tipo primário, ok, tá? Modificar aqui o tipo dele, vou botar o tipo da partição, então NTFS. Vou procurar aqui o tipo NTFS, vamos lá. Aqui, gente, ó, tipo 7, tá? HPFS, que é o tipo de sistema de arquivos do Mac OS X, né, da Apple, tá? NTFS ou Extended FAT, tá? Qualquer um deles serve. Vou selecionar o 7 aqui, então, né, para ficar do tipo NTFS. Eu tenho mais duas possibilidades aqui. Eu tenho 10 GB, né, para poder fazer duas partições de 5 GB. Vou criar aqui, então, nova. Vou criar a partição de 5 GB, primária, beleza, o tipo Linux, né? Nesse caso eu manter o tipo Linux porque eu vou formatar ela então com o tipo ST2, tá? E na última aqui
eu vou criar uma nova de 5 GB também, tá? Que é o tamanho restante, que está aqui, ó. Só posso criar desse tamanho, já sugere aqui inclusive, né? 5 GB primário, beleza, tá? Então eu tenho o tipo FAT32, eu tenho o tipo que eu pretendo colocar NTFS e 2 do tipo Linux, tá bom? Então eu vou botar aqui para gravar, tá? Porque se eu não gravar, ele ignora as alterações. Vou botar aqui para gravar, tá? Você quer escrever a tabela de partição no disco? Sim, né? Yes. Tabela de partição, então, é onde tem as informações sobre o começo e final de cada partição, né? Que eu vou armazenar os dados ali dentro de cada partição. Yes. Beleza. Então, vou sair aqui. Muito bem, tá? Então, a gente agora tem 4 partições criadas, tá? Eu vou listar aqui o diretório /dev, para vocês poderem dar uma olhadinha, né? O que foi feito, né? Como falei, a gente tem o segundo disco identificado pela nomenclatura SDB, né? B seria o segundo disco. Eu vou botar aqui um asterisco para a gente tentar listar tudo que tem do tipo /dev/sdb, né? Então a gente espera que mostre ali 4 opções, né? SDB1, SDB2, SDB3, SDB4, tá bom? Aqui, ó, foram criados aqui, né? Esses dispositivos aqui são nossas novas partições aí do nosso HD, tá? Do nosso novo HD virtual que a gente instalou de 20 GB, onde cada partição tem 5 GB. Tá, eu criei a partição, e agora? O que eu faço? A gente deve formatar essas partições para que a gente possa armazenar arquivos em cada uma delas, tá bom? Como é que a gente faz para formatar? A gente tem que usar um comando chamado mkfs. mkfs vem daquela ideia que eu falei de abreviação de palavras em inglês, né? Eu quero criar um sistema de arquivos. Criar em inglês seria make, e sistema de arquivos a gente chama de file system, né? Então, abreviando make, fica mk, e file system, F de file, S de system. Então, fica mkfs, tá? Sudo mkfs, tá? O mkfs tem um uso interessante, né? Que a gente tem que utilizar, então, o comando mkfs seguido de ponto e depois o tipo de sistema de arquivos que a gente quer formatar, tá? No caso aqui, eu vou formatar a primeira partição, então vou botar ponto, fat, tá? É o tipo, independente se é FAT 32, 16, né? FAT estendido é um tipo FAT, tá? Então, desse tipo FAT, a gente vai formatar a primeira partição, né? Vocês devem lembrar que a gente definiu como o tipo FAT 32 lá. Então, /dev /sdb1. Essa primeira partição vai ser formatada com FAT. Ele formata bem rapidinho aí, tá, pessoal? Vou dar um Enter aqui para inicializar o comandinho. Vamos lá, Enter. Já inicializou, né? Já inicializou e já formatou a partição, né? O que a gente agora tem que montar essa partição, né? Associar essa partição a um diretório válido aqui no Linux para que a gente possa enxergar, né? Tornar visível essa partição. Ela está lá reservadinha, agrupadinha, funcionando, tá? Só que a gente tem que montar um atalho para poder chegar nela, né? Por isso tem o comando mount que a gente já vai ver. Vou formatar então as outras partições, então, mkfs.ntfs para a segunda partição, SDB2, tá? Segunda partição mkfs.ntfs. Vou dar um Enter aqui. Está inicializando aí, formatando, né? Ele leva um pouco mais de tempo do que o FAT, né? Sendo FAT32, FAT16, FAT12, no caso do disquete, né? Usar FAT12. Então isso aqui, bom, fez a formatação agora, né? Então criando estrutura de volume NTFS, NTFS completou com sucesso, tem um bom dia, né? Ele é até educadinho, né? Falou pra gente ter um bom dia, né? Que legal, bacana isso aqui, tá? Legal, então faltam quais partições para a gente formatar? A gente formatou aqui /dev /sdb1, formatou /dev /sdb2,
Beleza, agora então tem que formatar mais duas, né? Então, vamos lá. Sudo mkfs. Eu falei que a terceira partição ia ser com st2. Então vamos lá. xt2 barra dev barra sdb. Terceira partição, 3. Dá um enter aí. Bem rapidinho, né, gente? Ó. mk é 2fs, né? Formatando com o tipo st2, né? Já terminou, tá? E vou então formatar como st4 a nossa quarta partição, tá? Barra dev barra sdb4, tá bom? Bem rapidinho também, tá? Bem rapidinho, bem legal, tá? Legal, pessoal. Agora o seguinte, professor, como é que eu faço para poder usar essas partições? Então, o nosso espaço de usuário, que é o nosso terminal aqui, nossa área aqui, tanto gráfica quanto textual, ela só pode utilizar o meio de acesso aos arquivos, né, ao sistema de arquivos, por meio de diretórios, né, a gente não consegue acessar de outra forma, arquivos diretórios, né, que a gente consegue acessar. E por conta disso, a gente não consegue acessar uma partição diretamente. A gente vai ter que criar um diretório, tá? E dentro desse diretório, a gente vai poder criar pontos de montagem, ou seja, locais onde a gente vai poder montar essas partições e as utilizarem, tá bom? Olha só que legal. Eu vou então ir para o diretório raiz, que é o barra, tá? E aqui eu vou criar uma partição chamada disco 2, tá? Então, sudo mkdir disco 2, tá? Legal. Eu vou mudar as permissões vou mudar o permissionamento desse diretório para qualquer pessoa poder gravar o que quiser ali, tá? Então, sudo chmod 777 barra disco 2. Mudei, tá? O 777 ele permite qualquer pessoa pode gravar, ler, escrever, executar dentro desse diretório. Eu vou então criar dentro do disco 2. Foi o seguinte, vou criar aqui de fora mesmo, tá? Vou criar dentro do disco 2 criar 4 diretórios, um para cada partição. Parte 1, parte 2, 3 e 4. Tá? Como eu criei os diretórios ali, eu tenho que me assegurar que os subdiretórios também tenham permissão para todas as pessoas poderem gravar esses arquivos ali. Então eu vou repetir aquele comando, chmod, só que eu vou botar o "-r" de recursivo, tá? 777 barra disco 2, tá? Então, arquivos diretórios do diretório disco 2 vão ter essas permissões aí mudadas para permissão total, tá? Beleza. Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que utilizar o comando mount para poder montar essas partições nos diretórios que foram criados. A gente tem barra disco 2 parte 1, barra disco 2 parte 2, parte 3 e parte 4. Tá? Então, a gente vai montar cada partição em cada local. Uma coisa que é interessante é o seguinte, pessoal. Como a gente não associou as novas partições a esses diretórios, significa o seguinte, que esse diretório aqui, ele está contido no sistema de arquivos padrão, ou seja, o sistema de arquivos local, o sistema de arquivos do primeiro disco. Então, se por exemplo, eu vou entrar aqui, né, vou dar um ls barra disco 2 barra parte 1. Não apareceu nada, tá? Eu vou dar um touch ali no arquivo. Nome do arquivo, né? O touch para criar um arquivo zerado, né? Barra disco 2 barra parte 1 barra arquivo teste. Repare, quando ele está
o diretório barra disco 2 barra parte 1, o arquivo teste vai estar lá dentro, né? Tá aqui, arquivo teste. Por quê? Porque eu gravei essa entrada no sistema de arquivos atual, que ele está agora, né? Eu não montei nenhuma partição em cima, não fiz nenhum processo, não caminhei nada, tá? O que eu fiz aqui apenas é criar um arquivinho. Agora eu vou montar, eu vou associar essa partição a esse diretório. Então o que vai acontecer? Esse diretório aqui, barra disco 2, barra parte 1, por exemplo, ele não vai responder mais para a sua porção no sistema de arquivos atual. Ele vai fazer um link, vai fazer um atalho para onde? Vai fazer um atalho para a primeira partição do segundo disco. E aí na primeira partição do segundo disco não tem nenhum arquivo gravado, né? Eu vou depois gravar um arquivo e mostrar para vocês que tem diferença, né? Quando a gente desmontar a partição, o arquivo lá ele vai mudar de nome. Por quê? Quando ele está aqui na localidade original, ele está com esse arquivo teste. Eu vou criar um arquivo chamado arquivo qualquer, por exemplo, né? Dentro da partição nova, que vocês vão reparar que esse arquivo está gravado nessa área de dados do novo disco. E quando eu desmontar essa partição desse diretório, vai voltar para o local padrão. E aí, sendo assim, ele vai voltar a mostrar o arquivo teste. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Pessoal, para montar, eu tenho que especificar, né? Primeiro, qual é a partição que eu quero montar e depois o diretório que eu quero apontar essa partição. A partição que eu quero colocar é barra dev barra sdb1. Eu vou montar o barra dev barra sdb1 aonde? Eu vou montar no diretório disco 2 barra parte 1. Opa, parte 1, tá? Então a primeira partição do segundo disco vai ficar montada onde? No diretório barra disco 2 barra parte 1, tá bom? Vamos dar um enter aqui. Lembra, gente, ó, eu dei um ls no barra disco 2 barra parte 1 e apareceu o arquivo teste, certo? Ó, eu não dei nenhum comando para apagar arquivo, tá vendo? Então o arquivo tem que estar lá, certo? Eu vou montar aqui. Beleza. Eu até posso dar um mount aqui. Quando eu boto mount sem nenhum parâmetro, né? Sem nenhum argumento, ele vai mostrar os pontos de montagem que tem no sistema. Então, quais são os diretórios que estão associados a determinadas partições. Mount. Olha só, gente, aqui embaixo ele diz aqui, ó, barra dev barra sdb1 está montado no disco 2 parte 1, certo? Então a gente associou um diretório a uma partição. Eu vou repetir o comando ls barra disco 2 barra parte 1 para vocês verem que agora esse diretório está apontando para a partição no outro disco, não mais para o seu local original, tá bom? Vamos dar ls lá. Repare que não apareceu nada, tá? Então vou dar um touch lá dentro, barra disco 2, barra parte 1, barra outro arquivo. Opa, não sujo aqui. Tá? Beleza. Tá bom? E aí a gente dá ls barra disco 2 barra parte 1 e tá ali, ó, outro arquivo, certo? Agora eu vou fazer aquele processo que eu falei, eu vou desmontar então essa partição desse diretório, e aí essa partição não vai ter mais link com esse diretório. Então esse diretório vai voltar a observar a porção de dados original, que é do sistema, tá? Então ele vai voltar a ler a outra área de dados anterior, tá bom? E aí vai aparecer outro conteúdo anterior. Olha só que mágica legal. O mount, que a gente chama, né? O comando, o mount, barra disco 2, barra parte 1, tá? Eu vou desmontar então esse diretório, essa partição desse local, tá? E daí eu posso botar o nome da partição também, né? Do dispositivo aqui, ó. Barra dev barra sdb1, tá? Vou desmontar ele, e aí quando ele está de novo esse diretório, ele vai mostrar o conteúdo anterior, né? Antes da montagem desse disco. Vou botar sudo, né?
tá bom? Vou dar um ls agora, repetir o comando, ó, ls barra disco 2 barra parte 1. A última vez que eu executei esse cara, mostrou aqui o conteúdo outro arquivo. Vamos dar ls de novo para ver o que ele vai mostrar. Arquivo teste. Por quê, pessoal? Porque originalmente nessa partição, né, nesse espaço de disco aí sem montagem, ele tem esse arquivo teste aí. Só que quando a gente faz a montagem, a gente sobrepõe o conteúdo original do que tem ali, não apaga, só que ele vai criar um desvio. Em vez do diretório, né, barra disco 2 barra parte 1 apontar para essa área de dados aqui, ele vai passar a apontar para outro lugar, né? É isso que ele vai fazer aqui, tá bom? Então, eu montando todas as partições, né, a gente vai ter aqui os links, né, associados a cada diretório que foi criado ali. Então, sudo mount barra dev barra stb1 para onde? Barra disco 2 barra parte 1. Agora é só mudar aqui o final, né? Segunda partição no segundo diretório, terceira partição, terceiro diretório, quarta partição, quarto diretório, tá? E aí quando a gente dá o mount, a gente pode verificar isso aqui. Olha. Tipo FAT, né? O tipo NTFS é o segundo aqui, o tipo ST2 e o tipo ST4, tá bom? Beleza, aí pergunto a vocês, se a gente estiver com um sistema que a gente depende dessas partições, os dados aqui são muito importantes para a gente poder executar nossos processos, nossas coisas. Será que se em algum momento reinicializar a nossa máquina, eu vou perder os pontos de montagem, eu vou perder o que estava ali associado, né? O conteúdo não vai se perder, porque se ele armazena o dado na partição, vai ficar armazenado lá, arquivo diretório, tudo direitinho. Só que o ponto de montagem, ou seja, esse atalho que a gente cria entre diretórios e entre partições que existem no sistema, né? Isso não vai ser possível ser realizado, né? Então, poxa, quando a gente reinicia, perde todo o ponto de montagem. O que a gente pode fazer para isso não se perder, né, no caso de reinicialização da máquina? A gente tem que saber duas coisas, né? Primeiro, é o seguinte, toda partição no Linux, ela recebe um nome, né? Uma etiqueta, um label, enfim, um código, né? Que a gente chama de BLK ID, né? Ele recebe um ID de bloco para a gente poder fazer montagem automática dessas partições, tá? E aí em seguida, tendo essa informação desse ID de bloco, né, BLK ID, né, a gente pode então editar um arquivo chamado etc/fstab, que quando inicializar o nosso sistema, ele vai montar automaticamente esse espaço para a gente, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro no BLK ID, para a gente ver os IDs das partições que tem aqui, para a gente poder realizar a montagem automática desse sistema, tá bom? Vamos lá, sudo BLK ID. Aqui, gente, então todas as partições vão ter um númerozinho aqui associado, tá? Então, barra dev barra sda1, né? Tá aqui, ó, o tipo swap, né? E o ID da partição é esse cara aqui, né? O barra dev barra sda2, o ID desse bloco é esse aqui, e o part UID, que é outra identificação, é esse cara aqui. Esse cara a gente não vai utilizar, vou utilizar esse UID aqui mesmo, tá? Da frente, e o tipo para editar o arquivo, tá? Barra dev barra sdb1 tem outro nome, né? Outra nomenclatura, o código dele aqui. Barra dev barra sdb2, outro código, e aí cada um vai ter seu códigozinho aqui, tá bom? Eu vou abrir uma outra aba para poder editar esse arquivo aí, fstab, para que a gente possa fazer alterações no arquivo, tá bom? Nova aba, legal. Então vamos lá no diretório barra etc. A gente tem vários arquivos de configuração, né? Então assim, a gente vai criar
uma cópia, né, desse arquivo fstab para que não tenha erro em relação ao arquivo original. Vamos lá, sudo cp-a fstab para fstab, vírgula, origem, tá? fstab, vírgula, origem é o arquivo original, tá bom? Sempre usuário Paulo, beleza, tá? lsfst, asterisco, o que tem de fs, começar a tocar fst aqui, tá? Dois arquivos, fstab e fstab origem. Só que fstab origem é o arquivo original, vou deixar quietinho nisso uma cópia, tá? Então vou editar o arquivo fstab, sudo vi fstab, tá bom? E aí, Paulo, como é que a gente edita esse... deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, antes de editar esse arquivo, porque tá meio estranho aqui. Dois pontos aqui, vou verificar se o Vim está instalado. Sudo apt get install Vim. Não está instalado. Vou instalar aqui rapidinho, que eu posso ter problemas com a edição. O Vim é uma extensão do VI para a gente poder ter a facilidade na hora de editar os arquivos ali, tá? Vamos lá. Sudo vi fstab, tá? Agora sim, ficou até coloridinho, né, ali e tal. Beleza. Então é o seguinte, gente. Eu vou basicamente copiar essa linha aqui, essa linha daqui de cima, tá? E vou colar embaixo e vou botar ali o nome da partição, tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. 2yy, vou copiar, tá? E vou apertar P aqui para poder colar mais linhas aqui, tá? 4 linhas. Vou fazer um comentário aqui, né? Linha de configuração da partição, /dev /cb1 no diretório /disco 2 /parte 1, tá bom? Fiz o comentáriozinho ali, fiz o comentáriozinho ali, e aí vou copiar essas duas linhas de novo. Deixa eu deletar essa de baixo. Tá, 2yy, vou copiar aqui. Pronto, agora eu só vou mudar aqui então, pressionar aí para editar, né? /dev /cb1, mudar para 2 aqui, /disco 2 parte 2, aqui 3, e aqui é 3 também, aqui 4, diretório /disco 2 parte 4, beleza, ok, tá? Vou voltar aqui para inserção. O que a gente tem que modificar, pessoal, repare que o ID é único, né? O ID, então, desse disco que está montado na partição barra, tá aqui, ó, tá? Eu tenho que coletar o ID dos outros discos, ou seja, eu tenho que deletar essa parte aqui, de cada um deles, tá? E tem que pegar o ID de cada um ali. Eu já posso preencher o diretório, né? Posso deixar adiantado o diretório aqui. Qual o diretório que eu vou montar? Eu vou montar no disco 2 /parte 1, aqui disco 2 /parte 2, aqui disco 3, disco 2, né, parte 3, e aqui disco 2 parte 4. Legal. O tipo da partição, né? Aqui vai ser do tipo FAT, a primeira. A segunda tipo NTFS. Acho que é FAT 32 aqui. Acho que é FAT mesmo. Deixa FAT. Aqui é ST2. Beleza. Tá? Deixa o FAT 32 aqui, ver se ele identifica esse nome ali, porque quando fica verdinho é quando ele identifica a palavra reservada, né? FAT 32, não sei, vamos ver se ele vai montar automático aqui, pessoal. E aqui
ele vai faltar então só o ID de cada um aqui, que é onde está esse igual vermelhinho aqui, tá bom? Então eu vou aqui na outra aba, copiar o ID de cada um. Então vamos lá. SDB1 é essa linha aqui, então eu tenho que pegar esse ID aqui, ó. Vou copiar, selecionei, soltei e colo lá ou com o botão do meio ou com 2 botões do mouse, no caso do notebook touchpad, né? Ó, beleza, tá? Copiei a primeira, agora eu vou copiar a segunda linha aqui. Esse é o ID do segundo, tá? Copiei, agora para colar aqui, ó, tem que ver onde tem o cursor, né? Aperto os 2 botões, beleza. Agora o terceiro aqui. Vamos ver o terceiro lá, pessoal. O ID do terceiro. Copiei, então vamos lá. Ok. E agora o quarto, né? E nós vamos tentar ver se ele vai montar automático, né? Assim a gente dá o comando mount. Certo? Beleza. Então tá aqui. Primeira partição, barra de disco 2, parte 1. Segunda, barra de disco 2, parte 2. Terceira, de barra de disco 2, parte 3. Quarta, barra de disco 2, parte 4. Certinho, pessoal. Então vou dar um ESC aqui. 2 pontos WQ. Se eu der um mount aqui, né, ele vai aparecer todos esses caras montados. Eu vou desmontar todo mundo, né, para a gente ver se depois de reboot ele monta sozinho, monta automático, porque normalmente sem editar o arquivo fstab ele não monta automático, né, ele não sabe que partições montar. Então eu vou desmontar todo mundo desses caras aqui, ó. Sudo mount /dev /sdb 1 sdb 2 3 4, tá? Vou dar um mount agora. Repara ali, ó, não tem ninguém montado no /dev /sdb, tá? Então vou reiniciar o sistema, vamos torcer para que não haja nenhum erro, para ver se ele realmente montou ali no tipo de partições corretamente, tá? Sudo reboot. Ver se ele conseguiu montar ali direitinho, se não deu erro nenhum em nenhum ponto de montagem, né? Vou colocar aqui com senha e vamos dar uma olhadinha aqui nos pontos de montagem, né? Na F12 aqui abriu Quick, dá um comando mount aqui. Repare aqui, pessoal, todos os pontos de montagem já montados aqui, tá? Então, /dev /sdb2, /dev /sdb1, /dev /sdb4, /dev /sdb3, tá? Eu tenho uma ressalva a fazer. Deixa eu abrir aqui o arquivo aqui para poder falar uma coisa para vocês. Tá, eu fiz um corte no vídeo, onde nessa linha aqui, barra disco 2 barra parte 1, eu havia colocado a parte aqui de FAT32. Só que esse tipo de partição, ele é identificado aqui dentro do arquivo fstab, né, o mount, e não reconhece o tipo FAT32. Então tive que colocar aqui o tipo MS-DOS, tá? Então o tipo MTFS funciona perfeito aqui, tranquilo, tá? O tipo ST2 também tranquilo, ficou verdinho aqui, ele conseguiu ver a palavra reservada. O tipo ST4 também, bem de boa, tranquilo, tá? Mas o tipo FAT32 não é reconhecido. Então troquei aqui pelo tipo MS-DOS, tá? Para ele poder montar automaticamente. Ele reconhece esse tipo e faz a montagem desse diretório, né, nessa partição. Tá bom, pessoal? Então eu vou sair aqui do arquivo. Nós podemos, né, verificar aí os diretórios, né, para a gente poder gravar arquivos aqui. Disco 2, ls-l aqui, a gente tem parte 1, parte 2 e parte 3 e parte 4. Eu vou dar um
Eu vou dar um chmod aqui para poder modificar as permissões, né, novamente, depois dos discos montados, né, modificar então as permissões para poder fazer gravação nesses diretórios. O sudo chmod 777 -r barra disco 2, tá? Dando ls-l de novo. Tá aí, ó. Todos estão com a permissão de gravação. Só no caso do primeiro, do FAT32, esse tipo de sistema de arquivos ele não tem a questão da configuração de usuário, grupo, né? É um tipo de sistema de arquivo mais antigo, né? Então, a questão de limitar a segurança por usuário e por grupo não funciona no FAT32, somente no NTFS e os SXTs do Linux, tá bom? Então nós podemos gravar aqui em cada diretório desse, por exemplo, parte 1, a gente já tem gravado aqui um conteúdo, né? Outro arquivo, alguma coisa, né? A gente tinha gravado. Então a gente pode dar um touch aqui, disco parte 2 barra arq2, arq 2, parte 3 arq3, que aí a gente vai ter um arquivo em cada diretório, né? Então ls parte 1, está o arquivo ali, só que ele, como foi formatado no formato FAT32 FAT32 do Windows 95, então tem limitação de no máximo 8 caracteres para nome e 3 para extensão, né? Foi o formato mais antigo aí. A gente tem aqui, vou dar um install parte 2, aí já não tem essa limitação, interface do Windows ele suporta, né? Nome extenso, embora que a gente não tenha colocado, parte 3 ST2, né? A gente tem a parte 4 também ST4, tá bom, pessoal? Então dessa forma, pessoal, nós então finalizamos aí a parte de montagem e montagem de partições em diretórios criados aí pelo usuário, né, no root do sistema de arquivos, né, montagem manual e montagem automática com o uso da edição do arquivo FSTab. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no canal para estar ajudando a gente no nosso trabalho, no nosso projeto, e eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Até logo e até uma próxima aula. Tchau, tchau.